toda a informação, Pai, que às vezes tem nos deslocado, pensado em outras coisas, Deus, que tem dividido a nossa atenção. Que a nossa atenção seja somente a Tua palavra, em nome de Jesus. Graça e paz, irmãos. Nós estamos na sequência de ministrações sobre reconstrução de altar. E semana passada a gente falou sobre a reconstrução do altar da família, o altar familiar. E eu disse muito bem que você não vai encontrar na Bíblia um altar designado para a família. Mas nós podemos usar como base a história de Jacó, que foi o que nós mencionamos, e vamos dar continuidade. E o terceiro altar que nós iríamos falar seria o altar das finanças. Então eu vou falar um pouco resumido sobre, vou terminar o altar da família, e vou falar um pouco, meio que resumido, mas um pouco sobre algo que mexe com o mundo espiritual e que envolve finanças daqueles que servem a Deus, ok? Texto base que nós estamos fidelizando a mensagem desde a última quarta-feira é Gênesis capítulo de número 35, onde o Eterno fala com Jacó e dá a Jacó uma orientação. Eu vou ler de novo. Aqueles que não estiveram na última quarta-feira podem entrar no YouTube, canal YouTube da igreja, e assistir a ministração. E aqueles que estão também online possam também buscar na última quarta-feira a ministração para a continuidade. Então, Gênesis 35, verso 1, diz assim: disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Note que Deus deu uma ordem a Jacó. E semana passada nós vimos que para ele dar início a uma reconstrução do altar familiar, ele teve que fazer duas coisas, que era reconciliar-se com o seu sogro e depois reconciliar-se com o seu irmão. E note bem que ele só se torna patriarca depois de reconciliar com o seu irmão, porque até então ele ainda não é patriarca. Pousa sobre ele a promessa patriarcal, mas ele ainda não é patriarca, porque o irmão ainda não libera a primogenitura. O irmão vende a primogenitura por um prato de lentilha. Depois há uma briga entre eles, porque Jacó engana o pai e toma a bênção, que seria de Esaú, e foge. Quando ele volta para retornar à casa de seu pai, também amando de Deus, ele tem que se reconciliar com o sogro. E depois que se reconcilia com o sogro, ele tem que se reconciliar com o irmão. E quando se reconcilia com o irmão o perdoa. No perdão, a liberalidade da primogenitura. Agora não faz mais diferença para Esaú ser o primogênito ou não. O que faz a diferença para Esaú agora é a aliança que ele tem agora com o seu irmão Jacó. Então Jacó passa a ser agora literalmente patriarca, e seus filhos passam a herdar também as promessas feitas a seu avô Abraão. Ok? Esse é um resumo do que nós vimos semana passada. Agora, a ordem era para Jacó ir até Betel, e em Betel levantar o altar, em Betel pagar o voto que ele havia feito. Que voto que ele fez? Põe para mim, Gênesis capítulo número 28, verso número 20. Gênesis 28, verso 20.
Gênesis 28, verso 20, diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu empreendo, ou seja, na ida até a casa do seu futuro sogro, de suas esposas, onde seriam suas esposas, ele está dizendo: se o Senhor me abençoar, se o Senhor me honrar, se o Senhor me proteger, se a minha viagem for boa, for tranquila, e me der pão para comer, roupa para que eu me vista, próximo verso, de maneira que eu volte em paz. Era para ele ir em paz e voltar em paz. Note que ele fez um voto: se ele me levar e se ele me trouxer. Quando ele está ainda na casa do sogro, Deus fala com ele: levanta e volta para a casa de seu pai. Olha o próximo verso. Não, volta. De maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu. Ele já não era Deus de Jacó? Não. Ele simplesmente acompanhava o seu pai na sua crença. Dá para você entender a diferença ou não? A diferença é: eu estou na igreja porque eu acredito ser Ele Deus, mas eu não estou servindo a Ele. Eu vou à igreja, mas eu não me comprometo nem com a igreja. Antigamente as pessoas não queriam se batizar, porque tinha na cabeça que se ele se batizasse, e a partir daquele momento ele tinha compromisso com a igreja. Eu vou dizer para vocês qual era um dos motivos que levava a isso. É da época do pastor Marcos, que esse homem, para idoso falta um ano. Para idoso falta um ano. Mas na época em que a gente era fiotão, né? Graças a Deus eu sou 15 anos mais novo que ele. Aleluia. Mas quando a gente era mais novo, né? A gente ia na igreja e aí tinha o ensino, lembra disso? O ensino para batismo. O negócio era pesado. Passou por isso? Gente antiga pra caramba, hein? Então, tinha um ensino. Você não chegava: eu quero batizar. Não, tinha que uma preparação. E a preparação era forte, era pesada. Naquela época eu não podia ter televisão em casa. Você era dessa época? Não podia. Aí, no ensino, diz assim: você não pode ter, não pode ver. E a gente ficava naquele agora. E agora? Não podia andar de bermuda. Homem não podia usar bermuda. Naquela época não podia. Não. Até hoje as minhas canelas são alvas como a neve, imaculadas e puras, nunca viram o sol. Peguei o costume e está assim, o costume. Não podia ir na praia. Não podia. Olha os crentes aí, olha os crentes libertos. Não podia. Não podia andar sem camisa. Imagina esse peitoral todo para fora, esses músculos. Não podia. Então a gente que era jovem, a gente tinha medo de se batizar e assumir o compromisso, porque na hora do batismo, hoje já não é mais assim, graças a Deus, louvado seja o Eterno. Por exemplo, hoje eu vou batizar as pessoas, eu não digo o que eles diziam, porque quando eu fui me batizar, o pastor segurando a minha mão, e eu morrendo de medo de me afogar, não sei nadar, e ele era senhor, eu falei assim, e se ele não aguenta? Eu era uma vareta. O grilo pesava mais que eu, mas eu tinha medo dele não segurar, e eu com medo, e aí eu fiquei com mais medo do que ele disse para mim, do que me afogar, porque ele disse assim: você crê que Jesus Cristo é Filho de Deus, veio em carne, morreu e ressuscitou, e é o Salvador? Eu disse: creio. Você aceita andar na sã doutrina da igreja,
sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem fazer coisas erradas, dos quais você foi ensinado, aí eu balancei. Sou tão jovem ainda. E aí já está ali, todo mundo olhando, na virada do ano, passagem do ano, né? De 94 para 1995, faz tempo. E ali então eu disse, né, já estou aqui. Sim, igual o pastor, sim. E mergulhou. Depois, chegando em casa, aposentar as bermudas, aposentar as camisas regatas. Minha mãe chegou em casa, vendeu as 3 televisões que tinha em casa. Armou guerra. Pensa na guerra feita. Velho chega de noite, cadê a televisão para assistir? Mas a gente tinha medo. Sabe o que é isso? Hoje não se tem mais isso. Mas as pessoas não assumem compromisso com a sua igreja ou com Deus. São apenas visitantes. Visita, vai, querem a bênção, não o compromisso com o dono da bênção. Assim era Jacó. Próximo verso. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o Entende que ele faz um propósito? Isso aqui depois eu vou falar com mais propriedade sobre isso. Mas ele faz um propósito. Se eu for e se eu voltar, e eu tiver paz, então eu servirei a Deus. Ele vai ser o meu Senhor. Essa pedra que eu ungi, Jacó gostava muito de pedra. Ele gostava de pedra. Com o sogro, ele chamou o sogro, chamou os cunhados, e cada um pegou uma pedra, botou uma em cima da outra, e ele jogou azeite e falou assim: estas pedras são testemunha. Eu não passo para lá e você não passa para cá. E aqui, ele unge a pedra de novo. E ele estabelece aqui a casa de Deus. Este local é a casa de Deus. Então Deus diz para ele: volta para lá. Volta para Betel. Por quê? Porque Deus se lembrou do voto que ele havia feito. Eu quero que você cumpra o voto. Aí, após reconciliar com o sogro, após reconciliar com seu irmão, Jacó, ao invés de seguir viagem para Betel, Jacó procura estabelecer sua família em uma cidade chamada Siquém. No Novo Testamento vocês vão ver essa cidade chamar-se Sicar. Alguém se lembra desse episódio? A mulher que vai buscar água no poço, e aí Jesus está sentado no poço e diz para ela: dá-me de beber dessa água. Alguém se lembra daquela mulher? Ela era uma mulher, o quê? Samaritana, da cidade de Sicar, ou seja, na mesma região em que Jacó está. Jacó se estabelece na cidade de Siquém. Deixa eu dizer uma coisa para você: não cumprir o que Deus lhe pede e se estabelecer onde Deus não ordenou causa problemas. Jacó se reconcilia com seus parentes, mas não vai adiante no que Deus lhe ordena. E então, em Gênesis capítulo 34, Jacó enfrenta mais um problema, que pode causar a extinção de sua família. Já ouviu aquela palavra que as pessoas dizem assim: quem tem promessa não morre até que se cumpra? O cemitério está cheio de gente, cheio de promessa. Oi? As promessas de Deus na nossa vida têm todas um si. Tem sempre um porém. Deus disse a Abraão:
vou fazer de você uma grande nação. O povo vai para o Egito, no Egito eles crescem, Deus chama Moisés, liberta o povo, leva para o deserto. Lá no deserto toda a nação peca. Deus chama Moisés no monte e diz para Moisés o quê? Eu vou matar todo mundo, vou acabar com todo mundo. Já que você é semente de Abraão, faço de você agora, começo do zero, não apago a promessa feita a Abraão, mas a estes vão perecer. Muito bem, vamos voltar para o texto aqui. Jacó tem quantos filhos? Alguém se lembra quantos filhos Jacó tem? Não. Jacó tem 13 filhos. Porém, 12 homens e uma mulher. Diná, sua filha, vai sair num dia, ela vai visitar os campos. Vai ler a Bíblia, capítulo 34. E numa dessas que eu quero fazer amizade. Eu quero conhecer pessoas. Então ela diz a Jacó: deixa-me ir fazer amizade com as moças deste lugar. Cuidado com as amizades que se façam. Cuidado com os lugares que se vai. Cuidado com as orientações que você recebe. Numa desses momentos, Diná é abusada pelo príncipe de Siquém, um homem também chamado Siquém. Por isso, a cidade levava o nome de Siquém, por causa deste camarada. A Bíblia diz que foi um mal tão grande, mas Siquém se apaixonou por ela. Ele chama Jacó, chama os irmãos de Diná, e diz: eu quero me casar com ela. Aliança não permitida por Deus. Então Jacó e seus filhos entram num consenso e colocam uma regra: para fazer parte da nossa linhagem, vocês, todos os homens, devem se circuncidar. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Todo mundo sabe? Ok? Então a Bíblia diz: estando todos os homens sentindo dores, gemendo de dores pela circuncisão, Simeão e Levi, 2 filhos de Jacó, na calada da noite, invade a cidade e, por vingança, mata todos os homens da cidade de Siquém. Um problema que poderia causar a extinção da família de Jacó. Jacó entra em desespero. Jacó adverte eles, e a Bíblia diz que Jacó diz assim: agora as outras nações virão contra nós e nos matarão. Deixa eu dizer algo para você: a sua permanência, a sua insistência em estar em lugares ou no local onde não há a presença, não há a graça de Deus, não há a permissão de Deus, pode causar a extinção da sua fé. Pode desvirtuar você do caminho, pode matar você e matar a sua família na fé. Foge dos lugares aonde Deus não te aconselhou, aonde Deus te advertiu. A Bíblia diz que no meio deste problema, Jacó é chamado por Deus de novo. No texto que nós lemos aqui, capítulo 35, verso 1, Deus diz a Jacó: levanta deste lugar, vai até Betel, levanta ali um altar, cumpra os teus votos. Agora, para isso acontecer, Jacó precisou fazer algumas coisas. Primeiro item: Jacó arrancou os ídolos que estavam no meio deles. É bem certo que nós, como cristãos, os crentes, os evangélicos, protestantes,
distantes. Não temos altares para ídolos, nem carregamos ídolos pendurados no pescoço. Não temos isto. Mas Jacó disse ao povo que estava com ele, porque tinham pessoas que trabalhavam para ele, e que nasceram em sua caravana, e que tinham os costumes daquela cidade, e sua família estava entrando por aquele costume. Ele disse: arranquem os ídolos. Quais são os ídolos que nós temos em nossas vidas? Eu fiz algumas anotações aqui. Os ídolos que estão em nossas vidas talvez sejam as redes sociais, sites impróprios, relacionamentos ilícitos, conversas paralelas que podem nos levar ao erro, gastos desnecessários, amizades ruins que nos levam ao pecado, a bebida, ambientes. Devemos deixar o mundo, deixar os prazeres de lado, deixar o adultério, deixar a discussão de lado. Não queira ter razão em tudo, queira melhor a paz do que guerra dentro do seu lar. Eu era muito cheio de razão. Eu era o cara cheio da razão. Na família eu queria ter razão em tudo. Hoje, que pipoca, história e tudo. Estou aí falando comigo, é verdade. É verdade. Ah, mas é mesmo. É mesmo. O problema não é meu, é deles. Cada um com as suas razões. Eu fico no meu canto. Tire os ídolos da sua vida. Tire o que te atrapalha, o que prende a sua visão. Segundo, ele diz: purificai-vos. É lógico que essa purificação era o banho, lavar as roupas, lavar o corpo todo. Nós estamos falando de um povo que está morando no deserto, escassez de água. Ou vocês acham que tudo antigamente é como é hoje? Alguém viu? Alguém me acompanha nas redes sociais? Viram os últimos vídeos que eu lancei? Tem uns vídeos lá do príncipe Salman, o príncipe da Arábia Saudita. Você viu o palácio que ele recebeu, o Donald Trump? Viu a estrutura daquilo lá? Não tinha isso não. Não tinha essas coisas não. Era tenda, era pano. Não tinha chuveiro, tinha nada. Então ele disse: se purifiquem, se lavem. Agora, o que é a purificação para nós, os cristãos hoje? É orar em família, jejuar em família, jejuar por sua família, ler a Bíblia também em família, fazer devocionais com a família. Quantas vezes você até tenta fazer o devocional, é você e você. Cada um que se vire. Estamos falando sobre família. O maior ataque de Satanás hoje é as famílias. No mundo religioso, as famílias estão sendo atacadas de todos os lados. Querem mudar o estereótipo de família. Querem mudar o que é ser família. Primeiro vem a onda do que não podia e agora pode. E agora vem aquelas bonecas endemoniadas. O tal do bebê reborn. Quem tem um troço desse? Gente, eu tenho um pavor daquele treco. O Davi também? Ele não chega perto, mas nem que a vaca tussa. E a mãe, essa bela senhora que está ali sentada, e eu aponto com o dedo, tinha em sua cama aquelas bonecas, coisa de velho, aquelas bonecas que era de pano e a cabeça de porcelana, e ela apagava as luzes do quarto e dizia para a gente: vai pegar tal coisa lá no quarto. E não ia para ver. Ela dizia: o que é seu está guardado.
Quem já ouviu essa frase da mãe? O que é seu está guardado. Quem já sofreu de ataque de drones da mãe? O chinelo havaiana. Não erra nunca. Você pode fazer a curva, fechar a porta, o chinelo dá a volta, entra pela janela e acerta a sua cabeça. Quem já teve nas suas costas uma tatuagem escrito Havaianas número 37? E aí quando a gente entrava no quarto, parecia que aquela boneca de pano, cabeça de porcelana, estava virando a cabeça e te olhando. Tinha um outro boneco chamado Menino do Rio. Os seus olhos eram botões, cabelinho encaracolado, com a mãozinha colada, fazendo assim. Quem se lembra disso? Vocês são velhos pra caramba, hein? Tinha de todas as cores, para todos os gostos. E aí eu ia assim, ó, encostando assim na parede, e parecia que aquele menininho do Rio fazendo assim, ó. Chuck, boneco assassino? Minha irmã queria assustar a gente e ela pegava as bonecas dela. Agora estão dizendo que isso é filho. A desconstrução da família. Psicologicamente, pessoas abaladas, não querendo se envolver emocionalmente com pessoas. Olha só o que diz a Bíblia. Jacó disse: se purifiquem, tirem de vós tudo que não presta, se limpem. O que falta para nós é fazer a limpeza espiritual, moral, dentro da nossa própria casa. Quantos aqui já perderam a essência de orar antes das alimentações em família? Ou você já senta lá e já não espera nem todo mundo sentar e seu prato já está cheio. As orações em família. Quem manda um WhatsApp para o seu cônjuge dizendo para ele que Deus abençoe o seu dia? Agora muda um pouquinho isso aí. Porque Deus abençoe o seu dia, Deus cruza os braços e fica esperando. Que tipo de bênção você quer? Diga, determine que as portas se abram sobre a sua vida no dia de hoje, que o mal se afaste da sua vida, que a mão do Eterno te acompanhe e te proteja. Isso é desejar bênção a alguém. Agora, que Deus abençoe, profere a bênção, determine a bênção, movimenta o mundo espiritual. Terceiro ponto, vestes nova. Vai ler no texto, Jacó diz assim: troquem as suas roupas, coloquem roupas novas. Por quê? Vamos ir para Betel. Nós vamos para a casa de Deus. Eu não estou falando de santuário, não estou falando de igreja. Ainda não havia sido construído nenhum santuário para Deus. Mas o local se chamava Betel. Betel, casa de Deus. Lavar as vestes significa mudar as nossas atitudes. Porque se você muda a sua atitude, você muda a sua família. Mude o seu linguajar. Mudando o seu jeito de falar, o tipo de linguagem que você usa, você coloca a sua família em saúde. Para de dizer palavras impróprias, palavras profanas, palavrões. Para de ouvir e cantar músicas impróprias que fazem alusão a adultério, que fazem alusão ao pecado. Você está atraindo tudo isso para a sua casa, atraindo para a sua vida. De tanto ouvir, de tanto cantar, a sua mente vai trabalhando, o desejo maligno vai entrando, e você passa a sentir vontade, passa a sentir prazer. Mudar as vestes é mudar todo o conceito. Então não tem nada a ver. Não tem nada a ver
isso, não tem nada a ver. Aquilo, o inferno está cheio de não tem nada a ver. Nós não somos uma igreja que vai botar regras sobre a vida de pessoas, não. Nós somos uma igreja que prega a verdade. E está cheio de igrejas para tudo quanto é gosto, e pregadores de tudo quanto é gosto. Tem pregador para tudo. Para tudo. Eu sou isso, tenho pregador para você. Eu sou assado, tem pregador para você. Eu sou cheio de nome toque, tem um bombando na internet. Você viu? Se você tocar, se Deus permitiu, vá para o inferno com essas pregações. Deus quer purificação. Troque as suas vestimentas, ande diante de Deus, diante de sua palavra, colocando a minha vida e a vida da minha família no altar. Vocês dão risada? Mas já chegou para vocês esse videozinho aí. Quarto lugar. Ao chegar naquele lugar, Jacó levantou o altar. Ao levantar o altar, nós vemos que em cima deste altar tem reconciliação. Agora eu vejo, a minha visão, pastor Gilberto, olhando para o texto, Jacó renovando o pacto com Deus. Como quem diz, neste mesmo lugar, alguns anos atrás, eu disse que o Senhor seria o meu Deus, se o Senhor me abençoasse e me trouxesse em paz. No altar tem reconciliação, tem recomeço, tem cura para a alma, tem cura para a família, tem cura para o corpo físico, tem cura para a mente. Se eu permaneço no altar, a minha mente é curada, a minha mente é sanada. Pois bem, Jacó chega a Betel, Jacó cumpre o que Deus lhe pediu e cumpre também parte do seu voto. Mas nós vemos que Jacó fez o voto, e no seu voto o que ele disse? Pagarei o dízimo de tudo quanto o Senhor me der. Agora, alguém já ouviu a conversa de que o dízimo é do tempo da lei? Já ouviram? Já ouviram? Agora preste atenção. A Jacó, no tempo de Jacó, enquanto Jacó era vivo, não tinha lei. Hoje é pregado em alguns lugares que Jesus Cristo aboliu o dízimo. O Novo Testamento, o tempo da graça, isso foi apagado. Põe para mim, Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Aqui Jesus está dirigindo a palavra aos doutores da lei, aos escribas, aos fariseus, aqueles que ensinavam o povo. Olha o que ele está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, que são hipócritas. Por que Jesus os chama de hipócritas? Porque ensinavam uma coisa e faziam outra. Não era a sua posição, o seu cargo que era hipócrita, eram suas atitudes, ok? Então cuidado ao você determinar alguém como um fariseu, ou como, usando essas expressões, como chamando ele de hipócrita, porque o que Jesus está dizendo não era o cargo nem a posição deles, porque Jesus religiosamente também era um fariseu, ele também seguia as regras, mas os fariseus ensinavam, ordenavam, porém não praticavam. Então olha o que diz: porque dais, ou seja, vocês dão o dízimo, ele está afirmando, da hortelã, do endo, do cominho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé.
deveis. O que ele está dizendo? Vocês devem. Jesus não está retirando nada, Jesus não está abolindo nada, pelo contrário, ele está afirmando: vocês devem fazer estas coisas, sem omitir o amor, a justiça. Mas a regra do dízimo não era da lei, já era uma prática de povos antigos. E eu fiz umas anotações para dizer para vocês, e eu quero colocar como um dos altares que nós devemos levantar em nossas vidas, e até por nossas famílias. Porque quando você entende o que significa isso, você traz para você bênçãos dos céus, você traz para a sua família bênçãos dos céus. Não adianta eu ofertar e dizimar na igreja sem ter a noção do que isso significa. Isso não vai movimentar o mundo espiritual e nem o mundo físico, porque não passa de matéria. Agora, quando eu entendo, quando eu compreendo o que isso significa, eu mexo com o mundo espiritual, eu mexo com as coisas celestes, eu mexo com o ambiente, eu mexo com as coisas. Eu não vou bater em cima das ofertas, eu vou falar sobre o dízimo, que é o voto que Jacó fez. Dentro do contexto que nós estamos falando sobre altares. Mas olha aqui o que eu notei. O dízimo já era uma prática feita antes da lei. Vamos coloca aí para mim, rapidinho. Gênesis capítulo 14, verso 18 ao verso 20. Gênesis 14 e verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus. Ok? Próximo verso. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Agora, por que é que Abraão entrega o dízimo a ele? Vou dizer para vocês. Em Hebreus capítulo número 7, aliás, põe para mim Hebreus 6, para mim dizer para vocês aqui e concluir aqui. Hebreus 6, verso 20. Põe e deixa aí para mim, tá? A partir do capítulo número 7 de Hebreus, o autor aos Hebreus faz uma dissertação a respeito de Melquisedeque, a respeito de Abraão e a respeito de Jesus. E no texto ele vai dizendo que Abraão reconhece Melquisedeque como o sacerdote. E ao entregar o dízimo a Melquisedeque, ele atrai para a sua descendência uma bênção que perdura até os dias atuais. Ora, Abraão não tinha ainda a sua linhagem, não tinha ainda uma nação, mas ao reconhecer Melquisedeque como sacerdote do Altíssimo e dar a ele o dízimo, Melquisedeque transfere para ele a bênção dos céus para toda a sua posteridade. E Hebreus capítulo 7 vai dizendo que Levi ainda nem existia, Levi não tinha nem nascido, e ele ainda o coloca como estando dentro de Abraão. A Bíblia vai dizendo que então o Senhor Deus, honrando a fé de Abraão, honrando aquilo que Abraão fez, transfere para a tribo de Levi o direito de sacerdócio, o direito de receber o dízimo do povo e abençoar toda a nação. Ora, trazer o dízimo até o Senhor é reconhecer Ele como Altíssimo, como Deus eterno e como Redentor. Agora vamos entender o que é redenção. Vamos entender o que significa redenção. Ok? Essa lei foi uma lei imposta por Moisés ao povo, porém ele faz uma cópia da lei que já era exercida no Oriente Médio. Ele apenas aprimoria ela, ele coloca mais detalhes, e então ele implanta, mas era algo que já acontecia. Vou dar aqui um exemplo para vocês.
acontecia assim, o seguinte, digamos que Rodolfo tem as terras, e aí o Rodolfo não tem dinheiro para plantar. Aí o Rodolfo vai até o pastor e diz para o pastor assim: olha, eu quero que você me empreste um volume de dinheiro para me plantar. Isso era feito diante dos anciões. Para ele não é perda. Sabe por que ele não vai perder nada? Porque ele está prometendo pagar com os lucros que ele vai obter. Daqui a 1 ano eu te pago com os lucros. Mas é tudo bem. E agora, e se ele não lucrasse? E se não chovesse? Se não crescesse nada? Ele não estaria perdendo nada. Por quê? Porque a lei dizia que se ele não pagasse no tempo determinado, as terras passariam a ser dele, a vida do Rodolfo seria dele, a sua esposa seria dele, os seus filhos seriam dele. Logo ele seria escravo. E trabalharia sem direito a nada, como escravo. Aí a lei judaica, aí Moisés implementa a lei, que dizia o seguinte: a cada 50 anos vem o ano jubileu, e todo mundo deve ser perdoado e devolvido as suas terras. Ele ia ter que esperar 50 anos. E se naquele ano já houvesse o ano de jubileu, ele teria que esperar mais 50 anos. Aí vem a lei que regia o Oriente Médio, um parente mais próximo sendo resgatador, sendo redentor. Esse parente mais próximo vinha até ele e dizia: eu estou comovido pela tua situação, eu vou pagar a sua dívida. Aí o parente remidou, vamos dizer, o Alex é parente dele, chega para o Marcos e diz assim: quanto ele te deve? Aí o Marcos vai pôr o preço que ele quiser. Aí o Alex paga. O Alex comprou, ok? Estão entendendo aqui? O Alex comprou. O que foi que o Alex comprou? As terras, o Rodolfo e a família do Rodolfo. O Rodolfo passa a ser livre. Ele passa a ser escravo de outro. Agora ele é escravo do seu parente remidor. Deu para entender? Só que o parente remidor, o Alex chega para ele e fala assim: Rodolfo, mora na casa, trabalhe nas terras, você só vai pagar para mim uma porcentagem, para que você nunca se esqueça de que eu remi a sua família. Vocês prestaram atenção de que ele ainda continua sendo escravo, mas trabalhando como se fosse dono de tudo, tratando sua família como se fosse sua mesma, tendo liberdade, mas pagando uma taxa? Eu vou correr rapidinho para vocês entenderem o que era essa lei, antes da remissão vir dentro da lei, antes do dízimo ser imposto pela lei. A Bíblia diz que José no Egito, só o Egito tem comida, e vem um ano de miséria, mas os egípcios chegam para ele e dizem assim: olha, dá-nos comida. Ele falou: vocês têm que comprar. Os egípcios compram. Acabou o dinheiro. Aí os egípcios chegam e falam assim: olha, não temos mais dinheiro. O que vocês têm? Nós temos o gado. O gado agora é de Faraó. Toma comida. Acaba a comida. Eles chegam para José e dizem assim: José, nós não temos mais dinheiro, nós não temos mais o gado, nós temos as terras e a casa. A casa e a terra pertencem a Faraó. Toma comida. Depois eles chegam para José e dizem: José, nós não temos dinheiro, nós não temos o gado, não temos a casa e não temos a terra. É a terra, nós vivemos lá, mas é tudo de Faraó. E aí José disse assim: agora vocês são escravos de Faraó. Toma comida. Quando acaba a miséria e volta a tudo se normalizar, os egípcios chegam até José e dizem assim: José, e agora? O gado que está lá não é nosso, a terra não é nossa, a casa não é nossa, e nem nós somos donos de nós mesmos. Então José estabelece o que já era previsto na lei, que regia todas aquelas nações. A partir de agora, vocês cuidem do gado como se fossem seus, plantem como se fossem de vocês, cuidem da família como se fossem de vocês, mas a quinta parte de tudo pertence a Faraó.
Toda vez vocês vão trazer para Faraó a quinta parte de tudo. Ele estabelece uma porcentagem, porque Faraó foi o remidor deles. A história de Ruth e Boaz, a Bíblia diz que Boaz, ao remir Ruth, ele tinha que comprar as terras que eram do seu sogro, que por herança eram do seu falecido marido, e agora ele, ao casar-se com ela e comprar as terras, ele faz a remissão dela e de sua sogra. Elas passam a ser o quê? Escravas dele. Ele não a trata como escrava, mas ele a trata como esposa, porque ele se casa com ela e ela entra na genealogia de Jesus, sendo uma mulher moabita, não era judia, não era israelita, mas Deus a coloca dentro da genealogia de Jesus. Deu para entender o que era a lei do resgate? Agora vamos para cá, vou correr aqui. Paulo, em Romanos capítulo 1, agora você vai entender o que é trazer o dízimo no altar e entender o que é ser servo. Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, dizendo a ele, servo de Jesus, a palavra servo aqui escrito no grego é escravo. Ele está dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, separado como apóstolo e separado para o Evangelho. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, verso 23. As versões que nós temos está um pouco modificado, então eu vou ler a tradução direta do grego para a língua portuguesa. Eu não vou ler em grego porque eu não sei grego. Grego eu não sei. Mas eu fiz a tradução para nós lermos o que é que realmente está escrito no original. E ele diz assim: porque prostrou-se ao meu lado esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou propriedade e a quem sirvo e presto culto em adoração. A propriedade descrita aqui no grego é a palavra latreuo, que significa escravo, significa pertencer a alguém, significa trabalhar para alguém sem ter nada em troco, significa servir a um Deus. Então Paulo está dizendo, eu sou escravo do Senhor, ou seja, sou servo do Senhor. Agora preste atenção. Quando Jesus morre na cruz do Calvário e traz a redenção, Ele tira você da escravidão do pecado, tira você das mãos de Satanás e traz para a luz. Logo Ele passa a ser o seu Senhor. Você só troca de Senhor. Você sai da escravidão do pecado, sai da escravidão de Satanás e se torna servo de Deus, servo de Jesus. Logo Ele passa a ser o seu Senhor. Ao trazer os dízimos diante do altar do Senhor, eu estou reconhecendo para o mundo espiritual e para o mundo terreno, eu reconheço Ele como Senhor, reconheço Ele como meu Salvador e como meu remidor, como meu Redentor. Isso é ter a sua finança diante do altar. Agora, dízimo não é para você ser rico, não. Se você está fazendo moeda de troca, dizimando só para Deus aumentar suas posses, você nunca vai ter nada. Porque não é isso que a Bíblia diz. Eu já vou encerrar. Os meninos sobem aqui, por favor. Olha o que diz a Bíblia no livro do profeta Malaquias: trazei todos os dias uma casa do tesouro, e fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Ok? Ele está prometendo riqueza? Está prometendo fartura? Não, ele está dizendo que vai haver uma condição. Prestou atenção? Trazei o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E aí diz, fazer prova de mim. Olha, fazer prova dele significa que eu vou ter intempéries da vida. Significa que eu vou ter algumas vírgulas na minha vida. Significa que alguma coisa vai acontecer. Significa que naquela época não teria determinada colheita no prazo certo. Significa que os seus negócios não vão bem todo ano.
significa que alguma coisa vai faltar, significa que nem sempre a sua conta vai estar em azul, significa que o seu carro nem sempre vai estar bom, significa que nem sempre o dinheiro vai chegar na hora, ou a conta da faculdade, significa que às vezes vão bater na sua porta, significa que às vezes vai faltar algo para você, mas aí diz: então fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus. Trazer o dízimo é reconhecer o mundo espiritual e o mundo terreno, e quando alguma coisa faltar, dobrar o seu joelho e apresentar ao Altíssimo. Então os céus vão se abrir, alguém vai levar para você, o telefone vai tocar, o emprego vai chegar, as portas vão se abrir, o banco vai estar no azul, porque Deus pode fazer o impossível em cima das suas finanças, se você fizer o que a Bíblia lhe ordena. Você pode ficar em pé? Ao trazer a minha família para o altar, eu preciso trazer também a vida financeira da minha família sobre o altar. Passar por problema e por luta, todo mundo vai passar. Passar por dificuldade, todo mundo vai passar. Isso é conversa de pessoas, irmãos, que vai depois, uma outra hora, outro pastor chegará aqui e vai ensinar a respeito do que a oferta faz, do que a oferta pode mexer. Porque existem distinções de ofertas, e todas elas mexem com o mundo espiritual. Mas o dízimo significa fidelidade, reconhecimento ao Redentor. Alguém remiu você, alguém encontrou você. Dentre muitas pessoas, diga para quem está do seu lado, diga para essa pessoa: dentre muitos, Ele escolheu você. Dentro da sua casa, Deus escolheu você. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e eu já vou orar por você. Olha o que redenção faz. Eu podia ficar aqui horas falando sobre redenção, porque existem outros momentos, outras situações que trazem redenção. Já ia pôr a mão no Senhor achando que era a Gabriele. Mas eu me casei. Bem-aventurada é a Luciana por ter me encontrado. Evangelho segundo Gilberto, está escrito, capítulo número 1, verso 1. Bendita é a Luciana por ter casado com Gilberto. Éramos só dois. E aí um dia eu, mexendo com as finanças do ministério de missões da igreja, num culto de ensinamento, que era um culto de terça-feira, eu e a Luciana mexendo, e a gente tentando ter filho, já estava casado há 1 ano e pouco e nada. Piada, chacota na família em cima de mim, porque todo mundo que casava já tinha filho, e só eu que não. E aí o pastor da igreja entrou e falou assim, um ancião, e disse assim: e aí, tem um número X, que havia uma meta para nós enviarmos para os missionários. Nós tínhamos 5 missionários na Argentina, nós tínhamos missionários na Espanha, Itália, Portugal. Eu disse para ele: olha, se o senhor tiver fé até o final do culto, nós teremos o valor. E aí ele apontou o dedo para mim e para você assim: se vocês tiverem fé, daqui 1 ano vocês vão entrar dentro dessa igreja, e eu vou apresentar naquele altar uma criança. Gente, naquela noite eu parei o que eu estava fazendo, escrevi num papel o que eu queria. Eu queria uma menina. Meu primeiro filho tinha que ser uma menina, cabelos longos, pele clara, tinha que ter a minha face, e que fosse pequenininha igual a mãe era.
Um ano depois, eu entrei naquela igreja, em cima daquele altar, e aquele pastor apresentou a Gabriele. Depois eu escrevi num papel e disse: Senhor, eu quero agora um menino. E fiz a descrição do menino. Antes nós vimos para cá, meses antes nós vimos para a cidade de Mogi das Cruzes. Deus usou uma profeta e disse para a Luciana: eu estou preparando um presente para você. Ela chegou em Mogi e engravidou. E quem é que nasceu? Davizinho, outra beldade do mundo. Como se não bastasse, agora vem outro termo da redenção. Uma sobrinha a quem eu tinha muito carinho, porque eu a tratava como filha, mesmo não morando comigo, mesmo não estando comigo. Seus pais moraram dentro da minha casa durante um tempo, e ela recém-nascida, eu carregava ela no colo, eu ia para todo lugar com ela, eu a tratava como filha. Depois de um tempo veio morar comigo, e eu fiz a redenção espiritual, tratando ela como filha. Cuidei dela como filha. Ela ia para a faculdade, eu a levava, eu ajudava nos estudos, eu comprava os livros. Tudo que a Gabriele tinha, ela tinha. A cama era igual, as roupas eram iguais, tudo era igual, tudo, porque eu a tinha como filha. Sabe o que eu quero dizer com isso? No mundo espiritual, alguém fez isso por você. Você não era filho, você não tinha direito, mas Ele colocou você em Betel, colocou você na sua casa. Ele redimiu você, vestiu você, Ele paga tudo por você, Ele toma conta de você, tomou você por filho, tomou você por filha. Seu nome é Jesus, nosso Senhor, Redentor e Salvador. Curve a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Eu vou orar por você. Bendito Deus e Pai, Criador de todas as coisas, Baruch atah Adonai Melech Leolam Lehayavim Tovot. Bendito é o teu nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós não merecemos tua bondade, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos o teu carinho, nós não merecemos a redenção, mas o Senhor nos redimiu através do teu Filho amado Jesus. Portanto, nesta noite, Senhor Jesus, Deus meu e Senhor meu, Redentor da minha vida e da minha casa, eu ministro esta oração. E como ministro do Evangelho, eu decreto agora a falência de todo mal dentro dos lares daqueles que servem ao Senhor. Meu Deus, a maldição que foi lançada, a palavra torpe que foi lançada, a palavra errada que foi lançada, eu desfaço agora, em nome de Jesus. Espírito de traição, espírito da maldade, espírito da maledicência, espírito maligno, aonde você estiver alojado, eu te expulso agora, em nome de Jesus. Toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, seja onde estiver feita, eu desfaço agora, pelo poder do nome de Jesus. Ah, meu Deus, está escrito que não há outro nome pelo que importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Salva a nossa família, salva a nossa casa, salva o nosso emprego, salva a nossa vida financeira, salva os nossos armários, salva, Senhor meu Deus, a nossa casa, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a minha família e a família da tua igreja diante do teu altar.
Colocamos, Senhor, todos os meses os nossos dízimos diante do teu altar. Reconhecemos sua soberania, reconhecemos o seu poder, reconhecemos que somos teus servos e que o Senhor é o nosso Deus e nosso Senhor. Deus, eu ministro poder, vitória, redenção, libertação para as nossas famílias, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Declare isso. E tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Aleluia, aleluia, Senhor. Entregamos tudo a Ti, Jesus. Tudo a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, Pai, nós colocamos diante do Teu altar, aos Teus pés. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é aquele que faz todas as coisas. Aleluia. Queridos, pastor, ministrando, eu lembrei de que quando o Senhor ele chama, quando o Senhor chama Josué, ele fala para Josué assim: olha, Josué, assim como eu fui com o meu servo Moisés, eu também serei com você. Mas ele dá uma instrução para Josué. Ele fala para Josué ali no início de tudo, quando ele chama Josué, ele fala: olha, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, para que te faça prosperar o caminho por onde você for. Eu sempre costumo ensinar isso, queridos. Nós temos esqueci as 5 linguagens de amor, lembrei. A linguagem de amor de Deus, se você observar na Bíblia, você vai encontrar um caminho que Deus quer que você ande, e da maneira que você andar nesse caminho, você chega no coração dele. E esse caminho se chama obediência. A linguagem de amor de Deus é você ser obediente. Ser obediente vai te levar. Obediente a quê? A palavra. Obediente a quem? Ao Senhor. E queridos, a gente não perde por isso, a gente ganha. Então, se eu hoje preciso de tudo que você ouviu, o pastor Gilberto falar essas 3 semanas, o Senhor ele está dizendo para você reconstruir esse altar: seja obediente à minha voz, seja obediente à minha palavra, e tudo te será bem. Queridos, vai ter dias difíceis? Vai. Uma das promessas que ninguém requer, porque a gente requer promessas, né? Senhor, o Senhor disse, não falou? A gente não fala? O Senhor disse, como a gente falou aqui de Malaquias: se eu entregar, o Senhor abrirá as portas do céu, tarará, tarará. Mas tem uma promessa também na Bíblia que ninguém requer. Qual é essa promessa?
que vai ter sobre nós o quê? Tribulações, dias difíceis. O Senhor disse que teria também, mas você ora, Senhor, me dá essa promessa. Tribulação, dia difícil? Não, essa a gente não precisa pedir, ela vem. Mas tudo isso vem para nos ensinar, queridos. E eu sei que o Senhor está fazendo isso. Como o pastor Gilberto falou também, há pregadores, há igreja para tudo quanto é tipo de gente. Mas, se você tiver aquela que fala da palavra, que te ensina e que te guarda nesse lugar, ela é boa. Vai nela. Amém? Quero agora para as mulheres, seja obediente. Eu ensino algo para elas que muitas vezes ela quer torcer o meu pescoço, porque eu também quero torcer o meu. Tem hora, né, que você fala, por quê? Mas é esse o lugar. Sábado agora, nós temos nosso chá de mulheres, às 5 da tarde. E você que ainda não fez sua inscrição, gente, venha. Fale conosco. Eu creio que vai ser um tempo maravilhoso de nós estarmos juntas, aprendendo a palavra. Nós vamos ter um momento de adoração, um momento de palavra e um momento de comunhão, que é o que a gente gosta, né? A gente gosta de comer, a gente gosta de sentar, a gente gosta de falar, e esse será o momento para nós. E eu queria te convidar para estar aqui. Amém? Vai ser um tempo diferencial na sua vida. Marca esse tempo para você. Tire esse momento para você. E eu tenho certeza que você vai colher frutos desse lugar, em nome de Jesus. Amém? Coloca a sua mão aí sobre o seu coração, nós vamos orar. Pai, nós te adoramos nesta noite. Nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ela seja sempre o nosso caminho, a nossa bússola, Senhor. Ó Pai, seja, ó Deus, a luz como ela diz que ela é. O Senhor diz que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o meu caminho. Espírito Santo, que nesta noite o Senhor guarde a vida de cada um aqui, Senhor Deus, cada lar representado. Ó Pai, que altares sejam levantados, que altares sejam reconstruídos, Senhor, no nome de Jesus. Eu quero declarar sobre esta igreja famílias fortes, famílias rendidas na tua presença, famílias que dependem do Senhor para todas as coisas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, guarda a saúde dos teus filhos. Ó Pai, repreenda agora todo vírus de gripe, influenza, Senhor, seja qualquer outro vírus que vier sobre o nosso corpo, sobre o nosso físico, Pai, nós repreendemos agora, nós declaramos sistema imunológico agora sendo ativado, ó Pai, que ele seja, Senhor Deus, que ele faça o que ele foi feito para fazer, que é proteger o nosso corpo. Deus, no nome de Jesus, eu quero também declarar sobre as finanças, sobre a vida espiritual, Senhor Deus, que haja prosperidade em todos os âmbitos, ó Pai, da vida dos nossos irmãos, no nome de Jesus. E primeiramente também, Senhor Deus, que cada um de nós, ó Pai, sejamos mais íntimos do Senhor, conhecendo a verdade, conhecendo a voz daquele que nos chamou para viver, ó Deus, a plenitude do Filho na terra, no nome de Jesus. Amém. Que Jesus te abençoe, querido. Dê uma salva de palmas, dá um abraço no seu irmão. Até domingo, mulheres até sábado, e toda a igreja até domingo.